Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez. E isso não é pouco. Se você clicou nesse vídeo, foi chamado. Esse é o seu momento. E o Salmo 30 confirma isso. Ele declara: Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Tiraste-me do abismo da morte e me livraste de descer à sepultura. Você não caiu aqui por acaso. Talvez sua alma esteja exausta. Mas hoje, essa oração vai ser o abrigo que você tanto procurava. O Salmo 30 é a canção de quem já chorou de madrugada. É o grito de quem já não tinha forças. É o testemunho de quem acreditava que seria o fim, mas foi surpreendido pela presença de Deus. E agora, o mesmo Deus que mudou a história de Davi, vai mudar a sua. Você já sentiu que o céu estava em silêncio? Já teve a sensação de que orava, mas nada acontecia? Como se as palavras subissem até o teto e voltassem vazias? Talvez seja assim que você entrou aqui hoje, com perguntas sem respostas, com dores que você já não sabe como explicar. Mas o Salmo 30 é uma resposta divina. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e essa manhã começa agora. Exaltar-te-ei, Senhor, porque me erguiste e não deixaste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Perceba, Davi não está falando de um Deus distante, ele está falando de um Deus que se inclina, que toca, que levanta, um Deus que não ignora as lágrimas, que não despreza o gemido da alma, que não permite que você seja derrotado pelas forças que se levantam contra você. Respira fundo agora e diz em silêncio: Senhor, eu me rendo ao teu cuidado. Talvez você esteja se perguntando: por que comigo? Por que eu tive que carregar essa dor? Por que tantas perdas? Por que tanto silêncio? E Deus responde através deste salmo: eu permiti a noite para que você visse o poder da manhã. Eu permiti o pranto para que você experimentasse a alegria que só eu posso dar. Você já chorou escondido e não sabia nem o motivo? Você já se deitou sem esperança e acordou sem vontade de continuar? Pois é exatamente nesse ponto em que a presença de Deus se manifesta. Ele não entra no palco da vida quando tudo está arrumado. Ele entra quando o cenário parece estar em ruínas. Ele não espera você estar forte. Ele chega quando você está mais fraco. Ele não espera aplausos. Ele vem no silêncio da dor. E eu quero que você receba esta palavra agora. O mesmo Deus que levantou Davi, levanta você. O mesmo Deus que transformou pranto em dança, vai transformar as suas lágrimas em testemunhos. O mesmo Deus que mudou o final da história do salmista, vai escrever uma nova página para você. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração e também a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. Quando você escreve, você libera fé. E quando 2 ou 3 se unem, o céu se move. Talvez o que você chama de atraso seja livramento de Deus. Talvez aquilo que parece silêncio seja resposta disfarçada. Talvez o que você pensava ser o fim seja apenas o cenário que Deus escolheu para o recomeço. O Salmo 30 ecoa dentro de você como um sussurro divino. Clamei a ti, Senhor, e tu me curaste. Você percebe o peso dessas palavras? Não foi o tempo que curou, não foram as pessoas, foi Deus. E quando Deus cura, não sobra espaço para a ferida reabrir. Agora fecha os olhos por um instante e repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. Talvez ninguém saiba, mas há uma batalha acontecendo dentro de você. E essa guerra espiritual tem roubado a sua paz, drenado a sua energia, enfraquecido a sua fé. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro que essa batalha não vai definir o seu futuro, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Tu, Senhor, livraste a minha vida do abismo,
Essa não é apenas a lembrança de Davi, é a sua profecia agora. Você já sentiu como se a alma estivesse no limite? Como se não houvesse mais forças para dar o próximo passo? É assim que o inimigo tenta fazer você acreditar que não vai suportar. Mas a presença de Deus entra agora no seu coração e diz: Filho, filha, eu te sustento. Eu sou o teu refúgio e fortaleza. Socorro sempre presente na adversidade. E se essa palavra já está alcançando você, não caminhe sozinho. Inscreva-se agora e continue recebendo orações que vão renovar sua fé, fortalecer sua alma e trazer descanso ao seu coração todos os dias. E agora, respire de novo. Sinta a presença que te envolve. Não é apenas uma voz que você está ouvindo. É o Espírito Santo sussurrando dentro de você. Eu transformo, eu curo, eu restauro. Essa dor não é permanente. Essa ferida não será eterna. Essa noite não é o fim, porque a alegria já está a caminho. Você não entrou aqui por acaso. Foi o próprio Espírito Santo que guiou você até esta oração. E o que ele começou a fazer no seu coração agora vai se multiplicar a cada minuto. Você não é definido pela sua noite. Você é marcado pela promessa de que amanhã vai chegar. E quando chegar, ninguém poderá apagar o brilho da alegria que Deus acende dentro de você. O Salmo 30 não é apenas um cântico de vitória. Ele é um testemunho profundo de alguém que conheceu o vale da dor e foi levantado pela mão de Deus. Davi escreve, lembrando que já esteve perto da morte, que já sentiu a alma sendo puxada para o abismo, mas também declara que o Senhor o resgatou. E é exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo com você neste momento, resgatando a sua alma das sombras e trazendo de volta a esperança. Quantas vezes você se deitou sem vontade de se levantar no dia seguinte? Quantas vezes o peso da tristeza parecia maior do que a sua própria fé? Quantas vezes a solidão tentou convencer você de que não valia a pena continuar? É nessas horas que o Salmo ganha vida, porque ele não foi escrito por alguém que nunca sofreu, mas por alguém que aprendeu a confiar em Deus no meio da dor. Transformaste o meu pranto em dança e tiraste as minhas vestes de lamento para me vestir de alegria. Essa é a promessa que está sendo liberada agora sobre você. Não importa quão escura tenha sido a sua noite, o amanhecer já foi decretado. Não importa quantas lágrimas você derramou, cada uma delas está sendo transformada em sementes de vida. Talvez você ainda esteja olhando para dentro de si e vendo feridas abertas. Talvez a sua mente esteja cansada de lutar contra pensamentos que roubam a paz. Mas o Senhor está tocando em você agora. Ele está visitando as memórias que ainda doem, os vazios que ainda incomodam, os traumas que pareciam incuráveis. E Ele diz: Eu faço novas todas as coisas. Respira fundo e deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Enquanto você respira, sinta como se o peso começasse a se desfazer, como se a presença de Deus lavasse a sua alma com refrigério. Você já sentiu como se ninguém entendesse o que você carrega por dentro? Já teve a sensação de estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho? É exatamente nessa hora que o Senhor se apresenta como amigo fiel, como aquele que nunca abandona, como refúgio seguro quando tudo parece instável. E eu quero que você escreva nos comentários uma frase de fé. Declare em voz escrita aquilo que você crê. Pode ser uma simples palavra como vitória, esperança ou alegria. Quando você escreve, você manifesta fé diante do céu e testemunha diante da terra. Talvez o inimigo tenha tentado calar a sua voz, roubar a sua alegria, apagar o brilho da sua vida. Mas o Senhor diz agora: Eu devolvo a sua canção. Eu devolvo a sua força. Eu devolvo o sorriso que foi roubado. E é por isso que este salmo é tão poderoso. Ele começa no vale, mas termina no altar. Ele nasce do choro, mas termina em dança.
Ele brota da fraqueza, mas se encerra em gratidão. Isso significa que não importa onde você esteja agora, o seu final não será determinado pela dor, mas pela promessa. Se você ainda não faz parte desta família de oração, inscreva-se agora e caminhe junto conosco todos os dias. Aqui, você não está sozinho. Aqui, a sua fé é alimentada. Aqui, você encontra descanso da alma e renovação no espírito. Deus está mudando o seu nome. Ele está trocando a veste de lamento por veste de alegria. Ele está apagando as palavras de derrota e escrevendo sobre você a palavra vitória. E isso não é apenas uma esperança distante, é uma realidade que começa agora. Talvez você tenha se acostumado com a dor a ponto de achar que ela seria eterna. Mas hoje, o Senhor te visita para lembrar: o que é eterno não é o luto, é a presença dele. O que é permanente não é a tristeza, é o amor dele. O que não muda não é a dor, é a promessa da alegria que vem pela manhã. Então, levante a sua cabeça, respire fundo e declare em silêncio: eu creio que o Senhor está transformando a minha dor em vitória. Eu creio que a minha noite está terminando. Eu creio que a alegria do Senhor já começou a nascer dentro de mim. E enquanto você declara, o Espírito Santo sela essa verdade dentro de você. Ele troca as lágrimas por cânticos, o peso por leveza, a fraqueza por coragem. O Salmo 30 não é apenas um texto antigo. Ele é uma carta viva de Deus para o seu coração agora. E cada palavra dele se torna promessa ativa na sua vida. Você entrou aqui pensando que seria mais um vídeo, mas está descobrindo que não. Está descobrindo que o céu preparou esta oração como resposta às perguntas da sua alma. Você não é definido pela sua dor. Você não será lembrado pelo seu choro. A marca da sua vida não será a derrota, mas a vitória que Deus já decretou para você. Há momentos em que pensamos estar firmes demais para cair. Momentos em que acreditamos que nada pode nos abalar. Foi assim que Davi descreveu: eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Mas logo em seguida ele reconhece: quando escondeste o teu rosto, fiquei perturbado. Essa confissão revela uma verdade que todos nós precisamos aprender. A nossa força não está em nós mesmos, mas em permanecer na presença de Deus. Quantas vezes você também acreditou que já estava forte, o bastante, que controlava tudo, que o futuro estava garantido, e de repente um vento inesperado mudou tudo. Uma perda, uma traição, um diagnóstico, uma notícia que você jamais imaginaria ouvir. Foi nesse instante que você percebeu: sozinho, não consegue. E é aqui que o Salmo 30 fala ao seu coração, mostrando que até quando perdemos o chão, Deus continua sendo a rocha firme. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. O coração cansado, a mente sobrecarregada, a alma sem direção. Mas ouça, o Senhor não te deixou sozinho. Ele está presente, mesmo quando você não sente. Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Ele está sustentando você, mesmo quando parece que não há mais forças para continuar. E a boa notícia é que Ele não apenas sustenta, Ele transforma. Ele pega o caos e cria ordem. Ele pega a ruína e faz dela reconstrução. Ele pega o deserto e transforma em jardim. Você já se sentiu como se estivesse afundando por dentro? Como se estivesse sorrindo por fora, mas gritando em silêncio na alma? É assim que Davi também se sentiu. Mas ele descobriu algo precioso. Quando clamou, Deus respondeu. E a resposta não veio tarde demais. A resposta veio exatamente no tempo certo. Hoje, essa mesma resposta chega até você. O Senhor escuta o seu clamor, mesmo aquele que você nunca falou em voz alta. O sussurro da sua alma é ouvido no céu. A lágrima que você esconde é contada diante do trono. Por isso, declare agora em fé:
Senhor, eu não posso sozinho. Eu entrego minha fraqueza em tuas mãos. Eu reconheço que dependo da tua presença. E quando você entrega a fraqueza, recebe a força. Quando entrega o pranto, recebe o cântico. Quando entrega o lamento, recebe a alegria. O Salmo 30 é a prova viva de que Deus não deixa a dor ser o ponto final. Ele transforma a dor no prelúdio de uma nova história. Deixa nos comentários a sua declaração de fé. Escreva como um selo diante de Deus: eu creio na alegria do Senhor. E quando você escreve, não está apenas digitando, está profetizando sobre a sua própria vida. E se essa palavra está alcançando você, inscreva-se agora para não caminhar sozinho. Aqui você vai receber diariamente orações que fortalecem a fé, trazem paz ao coração e renovam a esperança. Talvez você tenha acreditado que a tristeza seria permanente. Talvez tenha aceitado a mentira de que a sua vida não teria mais cor. Mas Deus hoje derrama sobre você um novo óleo. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Esse é o clímax da fé. Acreditar que enquanto você ouve esta oração, o céu já está agindo. A mudança não é para amanhã, ela começa agora. A sua alma já sente, mesmo que os olhos ainda não vejam. O Salmo 30 se cumpre na sua vida quando você se levanta e declara: eu não sou a minha dor, eu sou a promessa que Deus escreveu sobre mim. Então respira fundo e deixa essa verdade inundar o seu coração. A noite não é o seu destino. A dor não é a sua identidade. O fracasso não é a sua marca. O Senhor decretou vitória sobre você. O Salmo 30 nos lembra que a vida não é feita apenas de altos, mas também de vales. Não apenas de dias de vitória, mas de noites de silêncio. E ainda assim, cada vale é uma oportunidade para vermos a mão de Deus se manifestando. É no lugar da dor que Ele se revela como cura. É na hora da perda que Ele se mostra como consolo. É no tempo da fraqueza que Ele derrama a sua força. Talvez você esteja passando agora pelo que parece ser a noite mais longa da sua vida. Talvez você tenha perdido alguém ou algo que era precioso demais para simplesmente deixar ir. Talvez tenha olhado para o futuro e só conseguiu enxergar sombras. Mas eu quero que você ouça com atenção. Deus não permite noites sem ter preparado manhãs. A noite é apenas uma passagem e não o destino final. O salmista declara: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa não é apenas uma frase poética, é uma promessa. É o próprio Deus dizendo a você: a dor tem prazo de validade, mas a alegria é eterna. O peso é temporário, mas a presença de Deus é permanente. Você já percebeu como as noites parecem mais longas quando estamos em sofrimento? Cada minuto se arrasta, cada silêncio se torna pesado, cada pensamento ecoa com mais força. Mas, mesmo assim, todas as noites têm um fim. E assim também será com a sua dor. Talvez você já tenha chorado em silêncio, escondido de todos, sem que ninguém percebesse. Mas Deus viu. Talvez você tenha disfarçado o cansaço com um sorriso, mas por dentro estava gritando: Deus ouviu. Talvez você tenha acreditado que não teria mais forças para continuar. Mas Deus sustentou você até aqui e vai continuar sustentando. Respira fundo agora e diga dentro de si: Senhor, eu recebo a tua alegria. Quando você declara isso, está abrindo espaço para que o Espírito Santo comece a ministrar dentro de você. Ele visita memórias antigas, fecha feridas abertas, renova áreas da sua alma que estavam secas. Ele coloca vida onde antes havia morte. É isso que significa quando Davi diz: transformaste o meu pranto em dança. É como se o Senhor pegasse cada lágrima derramada e a transformasse em passos de vitória.
como se cada noite de dor fosse convertida em manhãs de esperança. Como se cada queda fosse usada como testemunho de recomeço. E talvez você esteja pensando, mas comigo não é possível. Eu caí fundo demais. Eu sofri mais do que aguentava. Eu não consigo ver saída. E Deus responde: eu sou a saída. Eu sou o caminho. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Então receba essa palavra. Você não é o fim da sua história. A dor que você sente hoje não vai escrever o último capítulo. O que Deus está preparando vai surpreender você. Escreva nos comentários agora: eu recebo a alegria do Senhor. Escreva como um ato profético, como uma semente plantada em meio à noite. Porque quando você declara, o céu se move em resposta. E se essa oração está fortalecendo você, inscreva-se para continuar caminhando conosco todos os dias. Não caminhe sozinho. Aqui você encontra abrigo, aqui você encontra refúgio, aqui você encontra a presença de Deus. O Senhor é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Ele não apenas observa, ele age. Ele não apenas consola, ele restaura. Ele não apenas promete, ele cumpre. Hoje, o Espírito Santo toca em você e diz: a dor não vai definir quem você é. O fracasso não será o selo da sua vida. A tristeza não será o seu nome. Você é chamado de filho amado, guardado, protegido. Você é aquele a quem o Senhor ergueu do pó e colocou sobre rocha firme. Respira mais uma vez e deixa essa presença envolver você como um manto. Sinta como a paz começa a se instalar. Não é apenas um alívio passageiro. É o início de uma transformação verdadeira. O Salmo 30 não é apenas a história de Davi. É a sua história sendo escrita agora. E quando você olhar para trás, vai perceber que as lágrimas que hoje parecem pesadas serão lembradas como sementes que geraram um novo tempo. Há momentos em que a dor nos ensina mais do que a vitória. São dias em que não entendemos o motivo, mas sentimos que Deus está moldando algo dentro de nós. O Salmo 30 revela essa jornada. Um homem que desceu ao fundo do poço, mas foi levantado pela mão do Senhor. E é assim também com você. Talvez a sua vida tenha sido marcada por perdas que ninguém imagina. Talvez o seu coração carregue cicatrizes invisíveis, memórias que você preferia esquecer. Talvez as suas noites tenham sido regadas por lágrimas silenciosas. Mas hoje o Senhor sopra sobre você e diz: eu transformo dor em testemunho, pranto em cântico, noite em manhã. Você já percebeu que é no limite da fraqueza que o poder de Deus se manifesta? Quando não temos mais forças, ele se apresenta como força. Quando não sabemos para onde ir, ele se mostra como direção. Quando não conseguimos continuar, ele nos carrega em seus braços. É nesse lugar que nascem os maiores testemunhos. Davi declara: tu, Senhor, me livraste da morte e me preservaste a vida. Essa palavra não é apenas dele, é sua também. O Senhor preservou você até aqui, porque ainda há promessa, ainda há propósito, ainda há vitória preparada. Se você ainda respira, é porque Deus ainda está escrevendo a sua história. Respira fundo agora e diz em silêncio: Senhor, eu confio no teu propósito. Quantas vezes você já questionou se conseguiria continuar? Quantas vezes achou que não suportaria mais uma queda? Quantas vezes acreditou que a tristeza seria eterna? O inimigo tentou convencer você de que era o fim, mas Deus já decretou. Não é o fim, é o começo de algo novo. Você já sentiu como se a sua oração não tivesse força? Como se as palavras não saíssem? Como se o coração estivesse pesado demais para falar? Saiba que até o seu silêncio é oração diante de Deus.
Até o seu suspiro é ouvido no céu. Até as lágrimas que caem sem palavras são recolhidas como intercessão. É por isso que você não está sozinho. É por isso que você não foi abandonado. O Senhor guardou você até aqui e continua guardando. Deixe essa palavra entrar na sua alma. A alegria vem pela manhã. Diga isso em voz baixa. Declare como verdade: a alegria vem pela manhã. Agora escreva nos comentários: eu recebo a alegria do Senhor. Esse simples ato se torna profecia, se torna testemunho, se torna semente. E se você ainda não caminha junto com esta família de fé, inscreva-se agora e permaneça recebendo orações que vão fortalecer o seu espírito todos os dias. Porque sozinho é mais difícil, mas juntos somos fortalecidos na presença de Deus. O Salmo 30 é o reflexo do coração humano: dor, clamor, resposta e vitória. A sua vida também será assim. A noite pode até tentar prolongar-se, mas não tem autoridade sobre a promessa. A tristeza pode até ter marcado capítulos, mas não escreverá o final. O Senhor hoje veste você com novas roupas espirituais. Ele retira a veste de lamento e coloca sobre você a veste da alegria. Ele unge a sua cabeça com óleo fresco e o seu cálice transborda. Ele sela o seu coração com paz e o seu espírito com esperança. Respira. Mais uma vez, sinta essa atmosfera. É como se o peso estivesse sendo arrancado, como se o coração estivesse ficando mais leve. Isso não é apenas sugestão. É a presença de Deus tocando você agora. Quando você olhar para trás, vai perceber que a dor que parecia insuportável se tornou a razão da sua intimidade com Deus. Vai perceber que as lágrimas que caíram se transformaram em testemunho. Vai perceber que o inimigo tentou parar você, mas não conseguiu. Porque maior é aquele que te sustenta. O Salmo 30 mostra que Deus não apenas ouve a nossa dor, mas transforma o lugar da aflição em altar de vitória. Davi passou pelo vale, enfrentou a noite escura, conheceu o silêncio que machuca. Mas quando clamou, o Senhor respondeu, e é assim também com você. A sua oração não está perdida. O seu clamor não foi ignorado. O seu gemido não foi em vão. Talvez você esteja atravessando um tempo em que a alma parece cansada demais para acreditar. Talvez os ventos contrários tenham sido tão fortes que você sente como se estivesse à beira de desistir. Mas o Senhor diz: ainda não acabou, eu ainda estou escrevendo a sua história. Você já sentiu como se estivesse caminhando sozinho, sem ninguém para dividir os pesos? Já teve a impressão de que não havia um ombro para descansar? Saiba que há um lugar seguro, e esse lugar é a presença de Deus. Ele é abrigo, Ele é socorro, Ele é fortaleza. Respira fundo agora e repete dentro de si: Senhor, eu encontro refúgio em Ti. Enquanto você declara isso, algo começa a mudar. É como se a atmosfera se transformasse ao seu redor. O que antes era peso se torna leveza. O que antes era desespero se torna esperança. O que antes era ruído interno se torna paz. O salmista diz: Senhor, trouxeste a minha alma da sepultura e me deste vida para que eu não descesse ao abismo. Essa é a promessa de hoje para você. O Senhor não vai permitir que você desça ao lugar de derrota. Ele já preparou o livramento, Ele já decretou vitória, Ele já ordenou manhã sobre a sua vida. Talvez você esteja pensando: mas eu não consigo ver saída. Mas não é sobre o que você vê, é sobre o que Deus já decretou. Ele não precisa da sua visão, precisa apenas da sua confiança. E se você confiar, verá a glória dele se manifestando. Escreva agora nos comentários: eu confio no Senhor. Escreva como ato profético, como declaração de fé. Quando você confessa com a boca, você ativa no céu aquilo que o coração já crê. E se essa palavra está fortalecendo você, inscreva-se agora
e permaneça junto desta família de oração. Todos os dias há uma nova palavra para renovar sua fé, um novo sopro de vida para trazer descanso à sua alma. Você já sentiu que carregava uma culpa que ninguém sabia? Já se olhou no espelho e não reconheceu quem estava ali? Esse é o peso que o inimigo tenta colocar. Mas hoje o Senhor diz: eu te liberto dessa acusação. O sangue de Cristo é suficiente. O sacrifício da cruz já escreveu perdão sobre a sua vida. Por isso, não carregue o que já foi perdoado. Não retenha o que já foi apagado. Não viva preso ao que já foi vencido. O Salmo 30 é o anúncio dessa liberdade. Deus tira a veste de tristeza, coloca sobre você um novo manto e declara: filho amado, filha amada, você é livre. Agora respira mais uma vez. Sinta como o peso vai embora e o coração se abre. Sinta como a esperança começa a ocupar o lugar que antes era tristeza. Isso não é emoção momentânea, é transformação espiritual. O inimigo tentou marcar você com derrota, mas Deus está selando a sua vida com vitória. Ele está mudando a sua canção, está enchendo sua boca de louvor e o seu coração de gratidão. O Salmo 30 revela um segredo poderoso. A verdadeira vitória não é apenas ser livre da dor, mas aprender a transformar cada cicatriz em gratidão. Davi não apenas celebrou a cura, ele declarou: para que o meu coração cante a ti e não se cale. Isso significa que todo sofrimento foi convertido em louvor. Talvez até hoje você tenha se perguntado: por que eu tive que passar por tudo isso? Por que Deus permitiu tantas lutas, tantas quedas, tantas perdas? Mas a resposta está diante de você. Porque através delas, você conheceria a fidelidade de Deus como nunca antes. Você aprenderia que mesmo no vale, há presença. Mesmo na dor, há promessa. Mesmo na noite, há esperança. Você já percebeu que muitas vezes foi nos dias mais difíceis que você orou com mais sinceridade? Que foi no tempo da dor que você buscou a presença de Deus com mais intensidade? É assim que o Senhor usa até mesmo as lágrimas para nos aproximar do seu coração. E é nesse lugar que nasce a verdadeira gratidão. Não a gratidão por causa da dor, mas a gratidão porque Deus sustentou em meio à dor. Não porque tudo deu certo, mas porque mesmo quando tudo deu errado, Ele permaneceu. Respira fundo agora e diga: Senhor, obrigado por nunca me abandonar. Talvez o inimigo tenha tentado roubar a sua voz. Talvez tenha tentado calar o seu cântico. Mas hoje o Senhor devolve a você a capacidade de cantar. Hoje Ele devolve o louvor aos seus lábios, a alegria ao seu coração, a esperança aos seus olhos. Escreva agora nos comentários: eu sou grato a Deus. Quando você escreve, você está levantando um memorial diante do céu, declarando que a sua vida não é marcada pela derrota, mas pela gratidão. E se essa oração tem falado com você, inscreva-se agora e continue caminhando conosco todos os dias. Aqui a sua fé será alimentada. Aqui você encontrará palavras que renovam. Aqui você descobrirá que não está sozinho. O Salmo 30 é também uma lição sobre tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus não prometeu que não haveria noite, mas prometeu que a manhã chegaria. E quando ela chega, nada pode impedi-la. Talvez você ainda esteja no meio da noite. Talvez os olhos ainda não vejam a luz. Mas pela fé, você já pode sentir os primeiros raios do amanhecer tocando a sua alma. A paz começa a ocupar o lugar da angústia. A esperança começa a expulsar o medo. A fé começa a silenciar a dúvida. E é por isso que este salmo é tão poderoso. Ele não é um cântico de quem nunca caiu, mas de quem caiu e foi levantado. Não é a oração de quem nunca chorou, mas de quem chorou e foi consolado. Não é a declaração de quem nunca sofreu, mas de quem sofreu e foi restaurado. E você também vai cantar esse cântico. Você também vai dizer:
Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Você também vai testemunhar. Ele mudou a minha noite em manhã. Respira mais uma vez e permita que essa presença envolva você. Cada inspiração é como se o Espírito Santo soprasse vida, e cada expiração é como se ele retirasse o peso que você carregava. Você não é mais o mesmo. A dor não tem mais o mesmo poder. O peso não tem mais a mesma força, porque agora a sua vida é selada pela gratidão e a sua boca se enche de louvor. O Salmo 30 nos ensina que a dor nunca é a última palavra. Deus sempre tem um depois. Sempre tem uma resposta, sempre tem uma saída. Quando tudo parecia perdido, Davi testemunhou: Senhor, tiraste a minha alma da sepultura. Essa é a voz de alguém que esteve no fundo, mas foi levantado. É a voz de alguém que conheceu o abismo, mas também conheceu o resgate. Talvez você esteja olhando para dentro de si agora e vendo marcas que ninguém mais vê. Talvez esteja cansado de lutar contra pensamentos que te dizem que não vai conseguir. Talvez a tristeza tente se repetir todos os dias como um ciclo. Mas escute, Deus está quebrando esse ciclo. Ele está rasgando a sentença de derrota e escrevendo uma nova história. Você já sentiu como se a vida tivesse parado? Como se os sonhos tivessem congelado? Como se as promessas tivessem ficado distantes demais? É nesse lugar que o Senhor visita você. Ele não apenas devolve movimento, Ele devolve vida. Ele ressuscita o que parecia morto. Ele chama de volta o que parecia esquecido. Ele abre portas que estavam trancadas. Respira fundo agora e repete em silêncio: Senhor, eu recebo vida nova em Ti. Cada vez que você declara isso, o céu confirma dentro de você. A presença de Deus é sopro de vida, é refrigério para a alma cansada, é bálsamo para a mente abatida, é descanso para o coração inquieto. Escreva nos comentários: eu recebo vida nova. Essa simples frase é profética. É como plantar uma semente que vai florescer em meio ao deserto. E se essa oração está tocando você, inscreva-se agora e permaneça recebendo todos os dias a palavra que fortalece, a oração que levanta e a presença que transforma. O Salmo 30 nos lembra que a alegria não é apenas um sentimento, é uma posição espiritual. A alegria vem pela manhã porque a presença de Deus é eterna. Mesmo que a noite tente se prolongar, não tem autoridade sobre a luz. Mesmo que a dor tente falar mais alto, não tem poder sobre a promessa. Você não é mais refém da tristeza. Você não é mais escravo da dor. Você não é mais definido pelas quedas. O Senhor declara sobre você: filho amado, filha amada, eu já te levantei. E quando Deus levanta, ninguém derruba. Quando Ele restaura, ninguém destrói. Quando Ele abre caminho, ninguém fecha. Respira mais uma vez e sente como a esperança começa a ocupar espaços que estavam vazios. O que antes era ferida agora é testemunho. O que antes era silêncio agora é louvor. O que antes era noite agora é manhã. O Salmo 30 termina em gratidão, e essa é a chave para o seu coração hoje. Não agradeça apenas pelo que recebeu, mas agradeça pelo que ainda vai receber. Não agradeça apenas pelo que passou, mas pelo que Deus já está preparando. A gratidão abre portas que a murmuração fecha. A gratidão atrai presença, derruba barreiras, rompe cadeias. Então agradeça. Diga em silêncio agora: Senhor, obrigado por estar comigo. Obrigado porque mesmo quando não entendo, sei que Tu me sustentas. Obrigado porque mesmo quando chorei, Tu me consolaste. A sua vida será marcada por esse cântico. A sua casa será preenchida por essa presença. A sua boca se encherá de louvor. Você caminhou comigo até aqui, e não foi por acaso. Foi o Espírito Santo que guiou cada palavra, cada pausa, cada oração.
E agora, neste encerramento, eu quero que você entenda algo muito profundo. O Salmo 30 não é apenas uma leitura, é um decreto sobre a sua vida. A sua noite não será eterna. O seu choro não será a última memória. O seu lamento não será a última palavra. Deus já decretou. A alegria vem pela manhã. E essa manhã não é apenas um horário. É um tempo espiritual. É o tempo que começa agora dentro de você. É o tempo em que o Senhor troca as vestes de luto por vestes de louvor. Troca o silêncio pesado por cânticos. Troca o peso da alma pela leveza da esperança. Talvez você tenha carregado dores por anos. Talvez tenha vivido marcado por traumas, por perdas, por decepções que tiraram a sua força. Talvez tenha acreditado que nunca mais teria motivos para sorrir. Mas o Senhor diz: eu devolvo a sua canção. Eu devolvo a sua dança. Eu devolvo o brilho dos seus olhos. Respira fundo e sente como Ele está tocando você. Não é sugestão, é presença. Não é força humana, é a mão de Deus sobre a sua vida agora. E se essa oração falou ao seu coração, escreva o seu amém nos comentários. Isso sela a palavra que você recebeu. Escreva como quem planta uma semente de fé que vai florescer em alegria e compartilhe com alguém que você ama. Porque a mesma presença que está tocando, você pode alcançar outras vidas através de um simples gesto. Você entrou aqui com peso, mas está saindo com presença. Você atravessou tempestades, mas agora encontrou abrigo. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual. Sinta como o Espírito Santo envolve o ambiente onde você está. Ele limpa as memórias que doíam. Ele sara feridas antigas. Ele cura áreas que ninguém conhecia. Ele está derramando óleo fresco sobre você. Óleo de alegria, óleo de renovo, óleo de esperança. E eu declaro, a partir de hoje, a sua vida será lembrada pela vitória. As pessoas olharão para você e verão que o Senhor transformou o pranto em cântico, que Ele levantou a sua alma do abismo, que Ele escreveu uma nova história. Você não é definido pelo que perdeu. Você é marcado pelo que Deus devolve. Você não é lembrado pelas lágrimas que caíram. Você é lembrado pelo sorriso que Ele devolve. Você não é conhecido pelo peso da dor. Você é reconhecido pela leveza da graça. Agora, agradeça. Em silêncio, diga: Senhor, obrigado. Obrigado porque, mesmo quando eu pensei que estava sozinho, Tu estavas comigo. Obrigado porque, mesmo quando chorei, Tu me consolaste. Obrigado porque, quando eu não tinha forças, Tu me carregaste. Essa gratidão abre portas. Essa gratidão é a chave que vai manter viva a chama da presença de Deus dentro de você. Por isso, nunca se cale. Continue buscando, continue orando, continue caminhando. Porque cada passo em direção a Deus é respondido com presença, é respondido com vitória, é respondido com alegria. E quando a próxima noite tentar se levantar, lembre-se desta palavra. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você entrou aqui com peso, mas vai sair com presença. Você atravessou a tempestade e encontrou abrigo. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual.